me olha com Na sua ausência, isso mudou. Eu tô errado, Pedrosa? Eu tenho 4 minutos de programa, já tô irritada. Você já me irritou 2 vezes. O Flamengo hoje é o favorito. Falar em Flamengo, o Flamengo veio com a cavalaria, né? Pois é. Muito bem, com a volta do time titular, o Flamengo venceu Volta Redonda 2-0, com a estreia do Juninho, que não é o meu marido, é o outro Juninho, né? Perfeito. E nem é aquele com a camisa do Vasco que botaram lá no Esse clipe, aí né? jamais vai vestir a camisa do Muito Flamengo. bem, rodou. A primeira chance do Flamengo foi com Bruno Henrique, que invadiu a área e chutou para fora. Após cruzamento de Wesley, Michael tentou de cabeça. O Flamengo dominava o jogo. De La Cruz mandou na trave em cobrança de falta. E após belo passe de Michael para Plata, o goleiro Jean defendeu. E no rebote, o Robozinho mandou para o fundo do gol, 1-0. E após bobeada da defesa, Plata ficou com a bola e mandou colocado de fora da área. Golaço! Michael ainda teve outra chance, mas chutou para fora. Ayrton Lucas cruzou e o estreante Juninho cabeceou perto do gol. O novo atacante do Fla ainda teve mais uma chance após um belo passe de Arrascaeta, mas deixou a bola passar. O rubro-negro ainda teve mais oportunidades, mas faltava a pontaria. Final, Flamengo 2, Volta Redonda 0. Muito bem, boa tarde pra você de casa. Cadê o nosso Twitter? Manda aqui foto, mensagem. Quer mostrar sua mensagem aqui embaixo no nosso rodapé? É só escrever aqui, ó, hashtag SBT Esportivo, que a gente consegue colocar você na tela do SBT. Vene Casagrande, gostou do seu Mengão agora com o time titular? Boa tarde, Fernanda Boa Maia. tarde, Bem-vinda de querido. volta oficialmente agora. Brincadeiras à parte. De verdade, você fez muita falta. senti Não é muita brincadeira saudade isso. de vocês. Você é uma pessoa sensacional. De fato, você fez muita falta, embora o Flavinho tenha ido muito bem. Mas falando sobre o Flamengo, Você eu tá gosto. sem barba, Vene? Eu tô sem barba. Semana passada ele tava zerado. É mesmo? O pessoal falou, caiu de 35 para 32. O pessoal começou a dar parabéns pro SBT e tal. Depois o Thiago Life e o Cristiano Ronaldo comentando. Ele era chancerosa. Não, mas é sério. Falando sobre o Flamengo, gostei demais da estreia do elenco profissional na temporada de maneira oficial, né? Porque teve o amistoso contra o São Paulo. Taticamente falando, pra mim, foi perfeita a atuação do Flamengo. Em todos os sentidos, seja no setor defensivo, no meio de campo e também no ataque. No meio de campo, quero destacar a atuação do Pulgar, jogou muita bola no meio de campo, comandou o meio de campo do Flamengo. Na zaga, gostei demais do Léo Ortiz. A gente já pôde perceber que por que o Felipe Luiz optou pelo Léo Ortiz e não pelo Fabrício Bruno, que hoje já está até no Cruzeiro, pela saída de bola dele. Um jogador extraordinário. Alexandre, por exemplo, dando passes, quebrando a linha adversária a todo momento. Inclusive, ele sempre tenta achar o Bruno Henrique. Um ponto que me chamou a atenção foi o Bruno Henrique. Eu acho que fisicamente falando, ele não está no seu ideal. É óbvio que individualmente falando, alguns jogadores erraram, o que faz parte, né? O primeiro jogo na temporada. O Ayrton Lucas entrou muito bem no segundo tempo. Gostei da estreia do Juninho. Ficou cerca de 34 minutos em campo, buscando sempre o jogo. Ele acabou perdendo uma boa oportunidade de estufar a rede, mas ele perdeu porque ele se colocou bem no lance. Gostei do Arrascaeta entrando no segundo tempo. A gente pôde ver um Arrascaeta fisicamente falando longe do ideal, mas tecnicamente falando ele é um craque, várias jogadas de efeito sensacional. Então, de maneira geral, gostei demais do Flamengo, mas eu quero destacar a tática do Flamengo, a parte tática do Flamengo. Para mim foi impecável, nada a melhorar. Foi uma boa estreia. Muita gente fala assim, o Volta Redonda, o time fraco. Não, o Volta Redonda errou muito porque o Flamengo forçou o erro do Volta Redonda. Sim. E a gente pôde ver uma marcação sob pressão. É o Flamengo que terminou a temporada 2024 com alguns reforços caseiros, porque o Felipe Luiz ele vai ter à disposição dele jogadores que ele não teve no fim da temporada passada. Então, acho que é para o torcedor rubro-negro ficar confiante aí para essa temporada. Lembrando que o Felipe Luiz está com uma longa invencibilidade, ele não perde desde outubro. Então, são vários jogos, são vários dias. São poucas derrotas também, se a gente pensar. Ele só teve uma derrota até agora, que foi justamente essa, obviamente, contra o Fluminense. Então, assim, gostei demais desse primeiro jogo do Flamengo de maneira oficial na temporada. A sensação que a gente tem, Pedrosa, é que o Felipe Luiz, ele tá pronto desde que ele chegou no ano passado, né? Sim. E a gente percebia, quando ele ainda era jogador, a curiosidade, a tentativa dele de já estar ali naquela questão técnica, naquela área técnica, na conversa, no bom papo. Então, ele já chega com uma bagagem que na prática, vamos dizer, entre aspas, ele não tem no profissional, mas parece que tem, porque de fato,
como jogador, ele já estava com esse olhar. Isso faz toda a diferença. Sim, eu acho que no caso do Felipe Luiz, a sorte encontrou a competência. Porque a maioria dos técnicos não vai ter a oportunidade de treinar o time que há poucos anos ele tinha parado de jogar. Então ele conhece de cabo a rabo todos os jogadores do Flamengo, todas as características pessoais, profissionais, táticas, físicas, o que um jogador tem que acertar aqui, o que o outro jogador tem que acertar ali. E quando eu digo sorte, é pela sorte de ter começado a treinar o Flamengo, mas a competência que ele fez para poder se preparar para esse momento é tudo, obviamente, que a gente tem que sempre classificar aqui o Felipe Luiz como um cara que é do mais alto padrão. Ele está chegando numa nova safra de treinadores brasileiros e eu acho que ele vai crescer muito na carreira dele ainda. Mas ontem, além de tudo que o Vene falou e que eu concordo, eu quero destacar o Michael, cara. Que boa partida do Michael ontem na partida contra o Volta Redonda. A todo momento conseguindo na ponta esquerda gerar jogadas, mas interessante também isso tem dedo do Felipe Luiz, como ele se apresentou no meio em algumas oportunidades para poder construir o lance. O Gonzalo Plata é um jogador que, para mim, por mais que a gente tenha várias discussões aqui, no final das contas eu acho que ele vai ser titular absoluto do Flamengo nessa temporada. Tem o Luiz Araújo voltando, tudo bem, mas o Gonzalo Plata tem tudo para crescer nessa temporada. Enfim, é um jogo ele é um definidor. Ele é um cara muito bom de bola, ele parte para cima, ele tem velocidade que o futebol moderno pede, ele é forte, alto e rápido. Isso é muito raro num atleta. Então eu acho que o Gonzalo Plata é um jogador que vai crescer ainda mais. E para finalizar, eu não acho o Volta Redonda um mau time não, tá? Eu acho o Volta Redonda um time ok. É um time de Série B, é um time competitivo. A questão é que os jogadores do Flamengo, junto com o Felipe Luiz, alcançam um nível muito alto realmente. Ô, Vene Casagrande, esse negócio de drone, cadê o barulho de drone? Não é drone, não é? Esse é drone seu? Não sei, eu tô com Não, não é meu não, não é meu não. Pra ser justo, então não é tira meu o barulho de drone. Não é drone do Vene Casagrande, mas o Danilo vem mesmo pro Flamengo. Aí a gente fala que ele é o quê? Que ele é zagueiro? Que ele é lateral? Como é que a gente chama ele? A gente vai chamar conforme aquilo o Flamengo deseja que o Danilo exerça lá no Flamengo. E é o quê? Zagueiro. Ele está sendo contratado para ser zagueiro. Óbvio que a qualidade dele como lateral também, porque ele joga como lateral, fez essa função durante muito tempo e faz ainda né? na seleção brasileira. Óbvio que ele pode quebrar o galho eventualmente ali nessa posição que eu acho uma posição carente do Flamengo, porque tem o Wesley titular absoluto, mas o Varela eu acho que não é um reserva de luxo, digamos assim. Então o Danilo ele pode sim fazer essa função, mas te respondendo, Fernandinha, ele chega para ser zagueiro no Flamengo. E a gente já pode falar isso. Tá ele okay, chega, como tá? Ele desembarca nessa terça-feira por volta das 23 horas, na quarta-feira realiza exames e depois ele assina o contrato válido por 2 temporadas com a possibilidade de estender por mais um através de metas. Um jogador que chega livre ao Flamengo, 33 anos. Eu vou dar minha opinião se é uma boa contratação ou não depois que eu tiver acesso aos valores, porque não adianta a gente falar assim, é um jogador que está chegando de graça. Não, não é de graça. Ele vai ter um salário alto, ele vai ter, com certeza, luvas altas, então, com certeza, vai gerar um alto custo ao Flamengo. Mas, individualmente falando, tecnicamente, ele é uma baita contratação no futebol brasileiro, eu acho que ele vai render bastante ainda. Então, óbvio que se a gente falar apenas do Danilo, sim, ótima contratação. Mas os valores, Vene, eu ainda não tenho. Então, por conta disso, eu não vou chegar aqui e vou falar na frente das câmeras, ótima contratação no Flamengo. Tudo depende dos valores. E se for um valor altão? Você acha que é uma ótima contratação, Pedrosa? Quanto que é um valor altão? Hoje um altão acho que é 1,5, né? Não, 1,5 é um ótimo valor pro Danilo. É um ótimo valor. Passou de 2 milhões, já tem que começar a pensar. Eu acho que Mas será que são mais de 2? Eu não duvido que seja não, Fernando. Sério mesmo? Não duvido nem por um instante. Jogador que era pretendido pelo Napoli, que inclusive é um dos líderes aí do campeonato italiano. A gente tá hoje com o mercado brasileiro muito inflacionado. Eu acho, vamos relembrar aqui, eu acho que a última vez que a gente começou a ter esse mercado que depois não sustentou, os times não sustentaram e a gente colhe frutos hoje, né? Sim. Eu acho que foi ali no início dos anos 2000. Até 2005, aí a gente começou ali em 2013, começar a ver um reajuste salarial, e aí os 50 mil passou a ser um salário para um jogador mediano, 100 mil, 150 mil. Os tetos de 800 mil era um salário altão. O e agora maior a gente exemplo tá disso é o Rony. Com certeza. É o maior exemplo disso. Ele recusou uma proposta de 1 milhão e 200 mil do Fluminense. É o maior exemplo. E ele estava pedindo 1 milhão e 600. Então, assim, é uma loucura completa, tá? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, é só pra falar. Eu acho assim, o Danilo é top, tá? Ele é um jogador top. Ele chega pra estar
tá ali no time titular do Flamengo, na minha visão, ao lado do Léo Ortiz, fazendo uma dupla de zaga de nível altíssimo. Até mesmo se o Wesley, por exemplo, foi negociado no meio do ano, ele pode fazer aquela lateral direita tranquilamente, até pelo Felipe Luiz saber que o Danilo também é um jogador extremamente inteligente. Ele, pessoalmente falando, não à toa, ele era o capitão da seleção. Eu não acho que o Danilo esteja na seleção brasileira pelo futebol que ele apresenta apenas. Eu acho que o Danilo está na seleção brasileira porque ele ainda é um líder dentro daquele grupo. E no Flamengo, no futebol brasileiro, une esse lado técnico com o lado da liderança de um grande jogador que passou por Porto, Manchester City, Real Madrid, Santos e agora vai para o Flamengo, além da própria Juventus. É um jogador com a carreira maravilhosa. O ponto é, esse cara vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo? Aí você já tem que pesar nessa situação, se é uma ótima contratação ou não. Porque se ele vai custar mais de 2 milhões de reais para os cofres do Flamengo, ele vai ter que mostrar em campo que ele é uma ótima contratação. Que ele é um excelente jogador, eu não tenho dúvida. Agora, se você vem com um jogador que mesmo estando sem custos, recebe mensalmente 2, 2,5 ou até mais, cara, ele é zagueiro. Ele não é centroavante que vai definir jogo. Porque se você vai pagar um valor alto desse, esse cara tem que te definir jogo. Ele tem que fazer gol, ele tem que te dar 3 pontos, ele tem que te dar classificação. Não que o Danilo não possa fazer isso. Mas o ponto é, 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões no zagueiro, cara, é muito dinheiro. Cara, eu vou dar a minha opinião. Eu gosto. Assim, foi o que você falou, perfeito. Se der resultado em campo. E eu vou trazer um exemplo prático. No Botafogo, a gente tem um salário altíssimo que é do Alex Telles. Sim. Um cara com muita qualidade técnica, ele pega na bola, você vê que o cara é diferente. E eu acho que é o caso do Danilo, né? Não é de seleção à toa. Não tá ali porque caiu de paraquedas. Claro. E a experiência, a bagagem do futebol europeu que é tão intenso. E aí um cara que pega a bola numa final de Libertadores, bota ela na marca do pênalti e bate com uma beleza, uma liderança interna, uma confiança. Ele traz um olhar de vencedor. Com certeza. Então eu acho que se a gente já tá trabalhando com futebol inflacionado, então que venha um cara que não vai ser só uma entrega dentro de campo. Porque eu não sei se dentro do Flamengo tem um exemplo. Qual? Que, inclusive, é muito amigo do Danilo, que é o Alexandre. É a mesma situação. Para mim, é a mesma situação, o mesmo cenário. Na chegada do Danilo... Mas eu acho que, só para complementar o que a Fernanda falou, o cenário do Alex Telles é diferente do cenário do Danilo. O Flamengo já tem esses grandes jogadores. O Botafogo precisava de mais grandes jogadores nesse sentido. E não que o Botafogo não tivesse excelentes jogadores. É essa bagagem. Perfil. O Flamengo já tem. O Danilo, agora, saindo um pouco da parte financeira, vamos falar um pouco do futebol, o Danilo vai proporcionar ao Felipe Luiz algo que eu acho que o Felipe Luiz quer muito, que é a variação tática. Porque com o Danilo, ele vai conseguir jogar de 3 zagueiros, eventualmente. Aí ele bota o Alexandro, jogar aqui no lado esquerdo da zaga, o Danilo no lado direito e o Léo Ortiz, que ele é apaixonado pelo futebol. O Léo Ortiz, não à toa, o Léo Ortiz vem mostrando isso dentro de campo. Aí ele bota 3 zagueiros, libera o Wesley, libera o Ayrton Lucas, meio de campo a gente já sabe. Vai dar essa possibilidade e ele variar o esquema. E o Felipe Luiz, ele não é engessado. Pelo contrário, ele varia a todo momento. Sim. E assim, até uma variedade que você... É claro que a gente hoje tem um futebol que a gente está falando de 5 substituições, mas paralelamente a isso, um futebol altamente intenso, uma quilometragem altíssima que um jogador corre. Quantos jogos a gente tem nesse calendário? A gente já falou tantas vezes sobre isso. Mas é ter essa versatilidade em que você pode fazer uma mudança tática sem levantar a placa de mudança, de substituição. Porque e também está falando de 3 caras, o Alexandro, o Léo Ortiz e o Danilo, que tem uma saída de bola impecável. Sim. Né? Não só defensivamente, falando de 3 zagueiros, mas falando de saída de bola. Você começa a dar um jogo sutil e altamente agressivo defensivo, que era uma qualidade, assim, altíssima. Eu achei uma boa contratação do Flamengo. Não, eu também acho. Mesmo se ele ganhe 2 e... Vocês não tem grana? Não, não é assim. Não tá assim, não é assim, não. Peraí, você tem grana, você ficar rasgando dinheiro à toa? Não é isso, não. No final das contas, gente, caro é jogador que não entrega. É verdade, entendeu? Pedrosa. Se ele entregar, ótimo. Não, é isso. Cara é jogador que não entrega. Só que, Pedrosa... E tem um monte. Tem um monte. A gente não sabe se ele vai entregar. Esse é o ponto. Por isso que eu preciso ser muito frio na minha análise. Ninguém tem certeza que o Danilo vai dar certo no Flamengo. A chance é grande? Enorme. Enorme. É um cara que sabe jogar futebol, é um cara que não vai ter dificuldade de adaptação ao Rio de Janeiro, pelo contrário, ele tem vários amigos no elenco, o próprio Felipe Luiz. Então, assim, a chance é muito grande. Agora, eu não posso virar aqui na frente das câmeras, aqui no SBT, e falar com certeza o Danilo vai dar certo.
Não tem como eu Ô, fazer Vene isso. Casagrande, falar em dinheiro, em gente que talvez não deu tão certo assim ou tá custando, o Flamengo anunciou que autorizou 5 atletas a negociarem com outros clubes. São eles o Caio Garcia, o Carlinhos, o Pablo, o Thiaguinho e o Zé Wellington. Conta mais sobre isso, Vene Casagrande. Vamos lá, drones então. O Carlinhos, Isso é drone, barulho de drone. O Carlinhos, ele foi, entre aspas, colocado nesse grupo aí porque ainda não é oficial, mas ele está a caminho do Vitória, por empréstimo. O Flamengo vai emprestar esse jogador, o Vitória não vai pagar nada por empréstimo, vai assumir o salário dele e uma opção de compra por 70%, avaliado em 5 milhões de reais. Os outros jogadores, o Caio, por exemplo, e o Zé, são 2 jogadores que bateram a idade do sub-20 e eles não serão aproveitados no elenco profissional. Até aí tudo bem. O Pablo e o Thiaguinho são jogadores que já fazem parte do elenco profissional há muito tempo. Então o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande, por exemplo... O Pablo é aquele zagueiro que foi pro Botafogo Exatamente. E voltou pro Flamengo. Muito caro. Esse é caro. O salário dele é extremamente alto. É um jogador que não quer sair do Rio de Janeiro. Minutagem baixa, né? Minutagem baixa, é um jogador que não quer sair do Rio de Janeiro. Esse o Flamengo vai ter uma dificuldade muito grande em negociar. Chegue a proposta que for. Óbvio, o Pablo pode chegar com a família dele e mudar de opinião. Mas a informação que eu tenho é que ele não tem nenhuma pretensão em deixar o Rio de Janeiro nesse momento. Ele vai ficar no Flamengo treinando a parte por ele? Fica. Até porque seria uma mudança muito drástica. Exemplo, o filho dele joga na categoria de base do Flamengo. Será que o filho dele ia querer sair do Rio de Janeiro agora? E o Pablo não está mais... Quantos anos ele tá? Não sei, eu acho que é sub-8 o filho dele. Não, o Pablo. O Pablo, 32, 33 anos. Novo, né? Ele já está caminhando para o fim de carreira. Pô, 32 anos? Mas fisicamente ele entende que não consegue mais entregar aquilo que o futebol brasileiro pede. E a gente pôde ver isso no Flamengo e no próprio Botafogo também. Então, desses jogadores, eu acho que o Flamengo fez certo. Mostra para o mercado, olha, a gente não conta com esses atletas aqui, a ver quais serão os futuros desses jogadores. Daqui a pouco vamos falar do Vascão. Cadê a música? Bota uma música boa. Ai, deixa eu falar uma coisa com Ó, tinha gente aqui nesse programa pedindo Coutinho no banco, tá? Eu não vou citar nomes. Ele tá em Búzios essa hora. Não. Eu não vou citar nomes. Ele tá em Búzios Se essa hora. quiser, pode me dar, tá? Eu não vou citar Eu tô nomes. aceitando. Deixa eu fazer uma pergunta pra ele aqui rapidinho. O Pedrosa é muito traíra, cara. Você tá gostando do Tietê? Bastante. Bastante. Que bom. Legal, bacana. Excelente jogador. Ué, tá falando dele por quê? Deu pé na bunda no carro e agora tá assim? O Vascão foi lá, ó. Que saudade do meu ex. Exatamente. Tietê agora é Cruz de Malta. É gigante da Aí colina. ontem eu tava assistindo o jogo, aí quando ele saiu, o povo, Tietê, aí eu desmaiei na sala. Tá jogando bola. Ele Complicado. joga bola, né? Vamos falar do Vasco daqui a pouco e do meu fogão.